Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto político das gravações que revelam intenção de barrar a Lava Jato. Entrevista o deputado federal Miguel Haddad, vice-presidente do PSDB no estado de São Paulo e ex-prefeito da cidade paulista de Jundiaí. Miguel Haddad foi prefeito por 3 vezes em Jundiaí. Obrigada por estar conosco. Bom, eu começo perguntando, esse ano o senhor vai ser candidato a prefeito? É um prazer, primeiro, estar aqui com vocês. Não serei candidato a prefeito. O partido vai definir, naturalmente, nos próximos dias, mas nós temos bons nomes em Jundiaí e outros nomes que podem concorrer aí e fazer aí um bom governo. Quer dizer, o senhor prossegue, então, na Câmara Federal? Essa é a tendência, que eu continue como deputado. A notícia que o Jornal da Gazeta acabou de dar sobre a ação do PDT e o pedido do ministro Barroso para que Temer dê explicações das mudanças administrativas, atos inclusive da da presidente afastada, Dilma Rousseff. A indagação o senhor acredita que Michel Temer possa ter problemas em relação à composição de ministério, à demissão de tanta gente que tá sendo exonerada, ou na interinidade, ele tem plenos poderes para esses atos administrativos todos? Pessoalmente, a minha compreensão é de que ele tem plenos poderes. Não faz o menor sentido imaginar que alguém possa permanecer por até 180 dias e não ter autonomia em relação a atos e a nomeações. Até porque o quadro do país é um quadro muito grave, gravíssimo. Nós temos aí quase que 12 milhões de pessoas desempregadas. Esse quadrimestre, 378 mil brasileiros perderam seus empregos. Então, há uma necessidade de uma ação imediata por parte do presidente Michel Temer para que busque e tente resgatar a economia e melhorar o desenvolvimento do país como um todo. Bom, deputado, a saída de Romero Jucá em função daquelas gravações trouxe uma apreensão no sentido de que possa haver um comprometimento na hora da votação definitiva sobre o impeachment no Senado. O senhor acredita que com Romero Jucá fora do Ministério possa haver ressentimentos por parte dele e com isso menos vigor na luta para a conquista de votos e aí a oposição ficar mais forte para a reversão daquela votação que admitiu o impeachment no Senado? Nós tivemos nessa última terça-feira uma votação das metas fiscais do governo federal. Que não foi fácil, né? Não foi fácil. Foram quase que 16 horas de sessão. A sessão terminou em torno de 4h30 da manhã e o senador Romero Jucá estava presente, participou da sessão e ajudou para que o projeto fosse aprovado. Então, só essa amostragem ela deixa muito claro que há uma aproximação, há uma relação institucional, mas há uma relação, sim, do Senado com o presidente da República, com o Executivo e do senador Romero Jucá. Não acredito em mudanças em função das denúncias, em função do afastamento do senador. Bom, e o senhor tem medo de ser gravado? Eu imagino que o político agora está em pânico, né? Você está conversando com um aliado, uma pessoa com quem que você tem uma relação pessoal. O caso de Renan Calheiros, ele que indicou o Machado para Transpetro. O que é isso? O senhor tem medo de repente, estar conversando ali muito à vontade com alguém e aquela pessoa estar colhendo provas contra o senhor para uma eventual delação premiada? Existe esse clima entre vocês? Tem que ter preocupação quem comete delito, quem conversa sobre temas que, na verdade, não são republicanos, né? Quem fala sobre esses temas, naturalmente, tem que ter esse tipo de preocupação, né? Então, só se preocupa com isso quem, de fato, busca alguma outra alternativa que não pode ser aí, não pode se trazer à tona, né? Então, eu, sinceramente, não tenho esse tipo de preocupação. O que falo pode ser gravado, pode ser grampeado, não me preocupa. Mas e o PSDB em relação à gravação
em que se fala do Aécio Neves, ele já foi citado em outras delações premiadas. Existe aí uma situação delicada. E Aécio Neves pode vir a ser o próximo alvo da Lava Jato? A política, a arena, né, política era muito interessante. Tenta-se colocar todo mundo no fundo do poço. Essa é a realidade. Toda vez que alguém... Quando se fala tenta, quem tenta? Quem normalmente já se encontra nessa situação. Nesse caso, o PT. O PT hoje tem um quadro muito grave, muito difícil, e tenta trazer todos para o mesmo nível. Mas esse Sérgio Machado não tem nada a ver com o PT, ele estava ali defendendo a vida dele, né? Mas eu digo isso em função, inclusive, de outras denúncias que surgiram. O que nós, quando apoiamos o presidente Michel Temer, nós não condicionamos o nosso apoio a nenhum ministério, a nenhum cargo. O que nós propusemos ao presidente Michel Temer foram 15 pontos e o primeiro ponto foi a manutenção da Operação Lava Jato, né? Os investimentos necessários junto à Polícia Federal, ao Ministério Público, à Justiça Federal. Então, esse é um ponto que o PSDB defende. Bom, vocês defenderam, vocês pleitearam, colocaram ali entre aquelas 15 moções que foram apresentadas. E Temer, ele foi peremptório no sentido de que não há hipótese de mexer com a Lava Jato ou foi evasivo? Não, Temer acolheu todas as questões e a Operação Lava Jato é um tema em que o presidente, tanto o presidente Michel Temer quanto o presidente Aécio Neves, que foi quem apresentou a proposta, houve uma convergência em relação a isso. Em relação ao senador, às denúncias, nós somos... Que é o presidente do seu partido, presidente do partido, nós somos absolutamente favoráveis a que se apure, né? Se houver qualquer coisa, qualquer improbidade, qualquer delito, que se apure e se responsabilize. Mas todas as informações são no sentido contrário, de que não há consistência em relação a essas denúncias. Bom, o senhor foi nomeado integrante da Comissão das Relações Exteriores e de Defesa da Câmara Federal. E chamou a atenção o novo ministro das Relações Exteriores, José Serra, na atitude que tomou em relação a chefes de Estado de países que se mostraram contra ou mesmo apreensivos com esse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e instituições internacionais também, como a Unasul. Nós vimos críticas muito duras de que era um golpe e que aqui estava havendo ruptura da democracia. Serra acertou, dando aquela dura resposta que deu a esses países? É questão de soberania. Serra acertou 100%. As medidas que o Serra adotou logo de início são corretas. O mundo compreende que não houve golpe. Essa é uma narrativa do PT. Não há golpe. Está dentro a Constituição prevê o impeachment. E, aliás, o PT foi quem mais pediu, foi quem mais entrou com recursos em relação a pedidos de impeachment. É um especialista... De outros presidentes. De outros presidentes. É um especialista, né? Mas ele não consegue conviver com a derrota. Essa é a verdade. O PT, depois de 13 anos, se acostumou com o poder e tem dificuldades hoje de conviver fora do poder, fora dessas benesses, sem as vantagens que dentro do poder ele usufruía. Mas a pergunta foi essa, Serra acertou endurecendo com esses países? Serra acertou, a medida está correta e tomou a medida logo no início, que deixou claro para que veio. A última pergunta, em que a Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal pode, de fato, contribuir para um avanço nas relações internacionais do Brasil? Primeiro, é importante um alinhamento. E eu até solicitei para integrar a comissão, exatamente porque o senador Serra assumiu o ministério. Então, primeiro, esse alinhamento, Câmara Federal e o Ministério. O alinhamento é essencial. Em segundo lugar, medidas, principalmente no estímulo ao comércio exterior. É essencial que nós possamos abrir novas Mas uma frentes. mudança de perfil daquilo que vinha sendo desenvolvido tanto pelo presidente Lula como pela presidente Dilma, uma abertura maior ou um foco
como preferencialmente Lula fazia numa questão mais regional, de América Latina, de um fortalecimento nessas relações internacionais? A política do governo do PT se mostrou desastrosa. Nós precisamos mudar o foco, precisamos abrir mais o mercado, nós precisamos ter uma aliança maior com o mercado americano, com os Estados Unidos e com a Europa. Durante esses últimos 13 anos se fez uma opção equivocada de se trabalhar com o Mercosul e com alguns países da África, né? O que se mostrou absolutamente equivocado. E eu agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Gamberini.